Muito bem, vamos lá, né? A gente vai começar. Vamos lá, né? A gente vai começar a resolução de mais uma lente de exercício, tá? Essa lente de exercício a gente vai falar de potencial elétrico, certo? Questão 1. Uma carga Q tem um potencial elétrico de 12 volts, certo? Em um ponto P. Aí ele quer saber qual é a energia de potencial elétrica. É uma carga Q minúsculo igual a 5 microcoulombs colocada no ponto P. Bom, a gente sabe o seguinte, que a nossa energia de potencial elétrico é o que a gente quer determinar. Então eu quero determinar a energia de potencial elétrica, certo? Sei que o meu potencial elétrico vale 12 volts, então potencial elétrico V é igual a 12 volts. Bom, e sei que a minha carga Q minúsculo, vale 5, certo? Microcoulombs, ou seja, 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, tá? Bom, para a gente determinar essa energia em potencial elétrica, para a gente determinar essa energia em potencial elétrica, eu vou usar a expressão potencial elétrico sendo igual a razão entre a energia potencial elétrica e a carga, ou seja, eu vou ter energia e potencial elétrica dividido pela carga. Então vamos substituir, certo? Eu vou ter 12 igual a energia de potencial elétrica eu não conheço, tá? Dividido, certo? Pela carga, que vale 5 vezes 10 elevado a menos 6. Muito bem. Vou completar o denominador com 1 e resolver multiplicando meios por extremos. 1 vezes a energia potencial é ela própria, então energia de potencial elétrica é igual a 12 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 6. Ora, 12 vezes 5, 5 vezes 2, 10, tem 1, 5 vezes 1, 5, com 1, 6, então eu tenho 60, certo? Vezes 10 elevado a menos 6. Para colocar esse cara em notação científica, você anda a vírgula da direita para a esquerda, uma casa. Então eu vou ficar com energia de potencial elétrico igual a 6 vezes 10 elevado a menos 6 mais 1, certo? Então finalmente a minha resposta vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a menos 6 mais 1, menos 5. Bom, essa energia vai ser dada em joules ou joules. Próxima questão. No campo elétrico criado por uma carga Q igual a 3 microcoulombs, ou seja, 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, ele quer que você determine o potencial elétrico num ponto P, certo? Que dista 0,3 metros da carga. Então ele quer que você determine a medida de V, certo? A uma distância de 0,3 metros, certo?
Bom, a minha constante eletrostática K0, ela já é conhecida da gente, ó. Ela vale 9 vezes 10 elevado a 9, tá? Então, agora a gente vai resolver esse problema. Olha só como é que a gente vai resolver. Bom, para determinar esse potencial elétrico, eu vou usar a expressão, ó. Potencial elétrico é igual a constante eletrostática vezes a minha carga aqui dividido pela distância. Então, eu vou ter que o potencial elétrico é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 6 dividido, certo? Dividido por 0,3. Ou seja, o potencial elétrico é igual a 9 vezes 3, 27, certo? Multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base 10 e somo os expoentes. Como um dos expoentes é negativo, eu subtraio, ou seja, fico com 9 menos 6 dividido, certo? Dividido. Esse cara aqui eu vou colocar ele em notação científica, tá? Então eu fico com 3 que multiplica 10 elevado a menos 1. Então meu potencial elétrico é igual a 27 vezes 10 elevado a 9 menos 6, 3, dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 1. Certo? Tudo bem? Depois eu tenho que potencial elétrico é igual a 27 dividido por 3, 9, tá? Vezes divisão de potência de mesma base. Eu repito a base e subtraio os expoentes. 10 elevado a 3 menos, certo? Menos 1. Então eu vou ter que meu potencial elétrico é igual a 9 vezes 10 elevado a 3 menos com menos mais, então mais 1. Por fim, potencial elétrico é igual a 9 vezes 10 elevado a 3 mais 1, 4. Certo? Volts. Tudo bem? Certo? Próxima questão. Na próxima questão, eu tenho o seguinte, tá? Ele quer que você calcule o potencial elétrico, beleza? Do ponto P, sendo que a carga 1 vale 10 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. A carga 2 vale menos 30 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. A carga 3 vale 50 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. O meio em que isso ocorre é o vácuo, beleza? E ele já deu a constante eletrostática aqui, ó. Então vamos aplicar, certo? Muito bem, eu vou calcular o potencial elétrico de cada um deles, tá? E depois eu vou somar, tudo bem? Eu vou somar para descobrir o potencial elétrico resultante, beleza? Então, bom, eu vou usar essa expressão aqui, tá certo? Ó, para calcular cada um dos potenciais elétricos. Eu vou usar a fórmula V igual a K0 vezes a carga dividido pela distância. Beleza? Então, o primeiro potencial elétrico, V1, é igual a K0, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, ou seja, a carga 1, que é 10 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância. A distância da carga 1 ao ponto P é de 1 metro, então dividido por
por 1. Beleza? Primeiro potencial elétrico é igual a... Olha só, eu tenho aqui 9, tá? E todos os outros são potências de base 10. Eu não tenho expoente aqui, eu sei que vale 1. Beleza? Então, vou repetir o 9 vezes 10 elevado a multiplicação de potência de mesma base. Repete-se a base e soma os expoentes. 9 mais 1, 10. 10 menos 6, 4. Joia? Tudo isso dividido para 1. Beleza? Bom, como eu estou dividindo por 1, tá certo? Meu resultado não vai mudar, então meu potencial elétrico, meu primeiro potencial elétrico é igual a 9 vezes 10 elevado a 4. O segundo potencial elétrico, que eu vou chamar de V2, vai ser igual a constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga 2, certo? A carga 2 vale menos 30 vezes 10 elevado a menos 6, dividido, certo? A distância da carga 2 ao ponto P é de 2 metros, então dividido por 2. Potencial eletrostático vai ser igual a 9 vezes 30, 270, mais, com menos, então menos 270, vezes multiplicação de potência de mesma base. Repito, a base 10 e somos expoentes, ou seja, 9 mais, como esse cara é negativo, fico com 9 menos 6. Tudo isso dividido por 2. Potencial elétrico 2 vai ser igual a... Vou subir aqui um pouquinho. Beleza? Menos 270 vezes 10 elevado a 9 menos 6, 3. Então, 10 elevado a 3 dividido por 2. Potencial elétrico 2 é igual a menos 270 dividido por 2, dá menos 135 vezes 10 elevado a 3. Bom, se você quiser colocar em notação científica, tá? Anda com a vírgula da direita para a esquerda, duas casas, uma, duas, ficando com menos 1,35 vezes 10 elevado a 3 mais 2, porque eu andei duas casas, ou seja, 3 mais 2, 5. Então, esse é o valor do meu segundo potencial elétrico. Bom, finalmente, o último potencial elétrico vai ser dado por V3 igual a constante eletrostática 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, que vale 50 vezes 10 elevado a menos 6, dividido, certo? Dividido por a distância. Quem é a distância? Veja, a carga 3 está a distância de 1 metro do meu ponto P. Então, dividido
por 1. Então, a gente tem que o potencial elétrico 3 é igual a 9 vezes 50, 450 vezes 10 elevado a multiplicação de potência de mesma base. Repete a base 10 e soma os expoentes, ou seja, dividido para 1. Potencial elétrico 3 é igual a 450 vezes 10 elevado a mais com menos, 9 menos 6, 3. Dividido para 1. 450 dividido para 1 é ele próprio. Então, V3 é igual a 450 vezes 10 elevado a 3. Tá? Colocando esse cara aqui em notação científica, eu tenho duas casas. Então, fico com potencial elétrico 3 sendo igual a 4,5 vezes 10 elevado a 3 mais 2. E 3 mais 2 é igual a 5. Então, fico com 10 elevado a 5. Ou seja, potencial elétrico 3 é igual a 4,5 vezes 10 elevado a 5. Então, muito bem. Então, vamos fazer essa soma, tá? Eu vou somar V1 mais V2 mais V3 e assim determinar o potencial elétrico resultante. Então, eu vou somar 9 vezes 10 elevado a 4 mais menos 1,35 vezes 10 elevado a 5 mais 4,5 vezes 10 elevado a 5. Beleza? Então, essa soma tem que ser igual a 9, que multiplica 10 elevado a 4, mais com menos, certo? Bom, eu vou andar com a vírgula da esquerda para a direita, uma casa, tá? Dessa forma, eu diminui uma unidade no expoente para ficar igual a o expoente do primeiro potencial elétrico. Então, eu fico com menos 13,5 vezes 10 elevado a 4, tá? Mais, vou fazer a mesma coisa aqui, tá certo? Vou ficar com 45 vezes 10 elevado a 4. Então, muito bem, olha só. Vou fazer a soma, 9 menos 13,5, isso é igual a menos 4, certo? Vírgula 5 vezes 10 elevado a 4 mais 45 vezes 10 elevado a 4. Beleza? Então, eu tenho que 45 menos 4,5. Eu fico com 40,5 vezes 10 elevado a 4, certo? E para eu colocar esse cara em notação científica, eu ando com a vírgula da direita para a esquerda uma casa, certo? Ficando com 4,05 vezes 10 elevado a 4 mais 1. 4 mais 1, 5. Então, 10 elevado a 5. Então, o potencial elétrico resultante é igual a 4
0,05 vezes 10 elevado a 5 volts. Questão 4. Para que uma partícula eletrizada com uma carga Q possa admitir uma energia de potencial elétrica de 3 vezes 10 a menos 5 joules. Então, energia potencial elétrica é igual a 3 vezes 10 a menos 5 joules. Criando-se em laboratório uma região com potencial elétrico de menos 6 volts, então potencial elétrico é igual a menos 6 volts, onde a partícula tenha uma energia potencial desejada, determine o valor da carga Q. Beleza, então, ó, olha só o que a gente vai fazer. Bom, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai ter que potencial elétrico é igual a energia de potencial elétrica dividido, certo, pela carga. Bom, então vamos substituir esses valores, certo? Eu vou ter que menos 6 é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 5 dividido, certo, pela carga aqui. Então, vamos resolver uma regra de 3 multiplicando meios por extremos. Então, completo com 1, menos 6 vezes Q menos 6Q é igual a 1 vezes 3 vezes 10 a menos 5, 3 vezes 10 a menos 5. Esse cara que está multiplicando passa dividindo, então eu fico com a carga aqui sendo igual a 3 vezes 10 elevado a menos 5 dividido, certo, por menos 6. A carga vai ser igual mais com menos, menos 3 dividido para 6, 0,5 vezes 10 elevado a menos 5, beleza? Colocando esse cara em notação científica, eu fico com a carga Q sendo igual a menos, esse cara vai andar da esquerda para a direita uma casa, então 5 vezes 10 elevado a menos 5 menos 1. A carga é igual a menos 5 vezes 10 elevado a menos 5 menos 1 menos 6. Então, a minha carga é igual a menos 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, ou a carga é igual a menos 5 microcoulomb. Tudo bem? Por fim, quinta questão. Ele diz o seguinte: no diagrama, os pontos A e B, tá, da hipérbole equilátera representam respectivamente os potenciais elétricos em função das distâncias relativamente a uma partícula eletrizada com carga Q imersa no vácuo. Ele quer saber qual é o valor de Q. Então, beleza. A gente sabe o seguinte, ó. Vê só, potencial elétrico vai ser dado por K0 vezes a carga Q dividido pela distância D. Então, olha só. Vamos analisar o seguinte, ó. No eixo vertical, cada unidade está sendo multiplicada por 10 elevado a 4. Bom, ele tem o seguinte, ó. Ele nos disse que quando a distância é 1 metro, ou seja, quando D é igual a 1,
o meu potencial elétrico, tá? Ele vale 7,2, ou seja, 7,2 vezes 10 elevado a 4. Então, quando a distância é 1, o potencial elétrico é 7,2 vezes 10 elevado a 4. Bom, a constante eletrostática a gente sabe quanto vale, né? Ela é conhecida, vale 9 vezes 10 elevado a 9, certo? Então, vamos descobrir qual é o valor da nossa carga Q, certo? Vamos lá. Eu vou ter que potencial elétrico V sendo igual a K0 vezes a carga dividido pela distância, certo? Bom, isso vai ser resolvido da seguinte forma. Potencial elétrico V igual a 7,2 vezes 10 elevado a 4 tem que ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9, constante eletrostática, vezes a carga, que eu não conheço, tudo isso dividido para 1. Beleza? Bom, vou completar o denominador com 1 aqui também, certo? Bom, como esses denominadores são iguais, ainda por cima valem 1, tá? Eu vou desprezar eles, bem, vou cortar, vou cancelar, e vou ficar com o seguinte, ó, com 7,2 vezes 10 elevado a 4, certo? Sendo igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga, certo? Bom, se isso é verdade, então eu também posso afirmar que 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga tem que ser igual a 7,2 vezes 10 elevado a 4. Joia? Então, eu tenho que esse cara aqui está multiplicando, passa dividindo, ou seja, eu fico com a carga aqui sendo igual a 7,2 vezes 10 elevado a 4 dividido por 9 vezes 10 elevado a 9, certo? Bom, aí nota o seguinte, então eu tenho que a carga é igual, nota que 7,2 vezes 10 elevado a 4 eu posso reescrever como sendo 72 vezes 10 elevado a 3, beleza? Dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. A carga deve ser igual a 72 dividido para 9, 8, tá? Vezes divisão de potência de mesma base. Eu repito a base 10 e subtrai os expoentes, ou seja, 3 menos 9, certo? Finalmente, a minha carga tem que ser igual a 8 vezes 10 elevado a 3 menos 9 menos 6. Então, a nossa carga é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, certo? Então, com isso acabamos de resolver mais uma lista, tá certo? Espero que essa resolução possa ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor e nos vemos na próxima resolução.